Ele confessou ter matado 140 meninos com idade entre 8 e 16 anos, e só parou pois acabou preso. As autoridades acreditam que o número de vítimas pode passar de 300. Apesar de tudo isso, pode deixar a prisão este ano, em 2021. Hoje, contarei a vocês a história de um dos serial killers com maior número de vítimas conhecidas, Luiz Garavito, La Bestia. Garavito nasceu em Gênova, no interior da Colômbia, em 25 de janeiro de 1957. Filho mais velho de uma família com 7 irmãos, cresceu em um lar violento. Sofria abusos verbais e físicos do pai e era alvo de bullying na escola. Além disso, foi vítima de abuso sexual cometido por 2 vizinhos por diversas vezes. Quando adulto, Garavito passou de emprego em emprego, bebendo muito e se comportando agressivamente. Ele saiu de casa aos 16 anos e foi para uma cidade vizinha. Não conseguia se manter em um emprego fixo, porque tinha ataques de raiva e partia para cima dos chefes. O seu trabalho mais estável foi como camelô, negociando estátuas religiosas e santinhos com orações. Com dificuldades para manter um trabalho e a estabilidade emocional, Garavito tornou-se alcoólatra, já aos 21 anos. Chegou a tentar cometer suicídio nessa mesma época, mas falhou. Sendo assim, buscou os serviços de assistência da Colômbia, mas a ajuda psicológica que recebia focava só na sua depressão, e ele lidava com problemas muito piores. Em 1992, centenas de crianças que viviam nas ruas colombianas desapareceram sem nenhuma explicação. No entanto, preocupado com a recuperação do país após a Guerra Fria, o governo não fez grandes investigações sobre esses crimes. Para muitos, as crianças desaparecidas ou foram vítimas do período caótico ou saíram das ruas graças ao Estado. Nunca passou pela cabeça de ninguém que, na verdade, todos aqueles meninos estavam sendo sequestrados por um único serial killer. Em 1992, aos 45 anos, Luiz deu início a uma longa série de assassinatos, com padrões claros entre suas vítimas. O serial killer perseguia meninos entre 8 e 16 anos. Uma vez escolhida sua vítima, ele agia friamente, conforme o planejado. Foi apenas em 1997, quando os primeiros corpos foram encontrados, todos dilacerados, que a polícia entrou no caso. Começou assim um dos mais complexos e terríveis casos de assassinatos da história da Colômbia. Garavito faria amizade com as crianças e as levava a longas caminhadas até cansarem. Depois, amarrava-as às árvores com cordas de nylon, cortava a garganta ou a decapitava e enterrava seus corpos em covas rasas, e os investigadores supõem que um grande número deles foram abusados sexualmente. Muitas, se não a maioria das vítimas, parecem ter sido crianças de rua, de famílias pobres, ou separadas de seus pais pela pobreza ou pela violência política na época. Essas crianças, sujas, famintas, mal-humoradas e mal vestidas, tornaram-se uma visão familiar nas esquinas das grandes cidades e vilas da Colômbia, onde pediam esmola, vendiam jornais ou chicletes, ou engraxavam sapatos. Entre os anos de 1992 e 1997, enquanto as investigações ainda não começavam, Luiz fazia o possível para fugir da polícia. Trocava de cidade, chegou a morar em 52 delas, e usava diferentes disfarces para abordar suas vítimas. Por vezes, era um médico, um monge e até mesmo um mendigo. Em novembro de 1997, já com alguns nomes de vítimas listados, os investigadores encontraram uma vala recheada com 36 ossadas de crianças, na cidade de Pereira. Pela primeira vez, Luiz entrou na lista de suspeitos, graças aos depoimentos coletados, onde testemunhas e registros de hotéis o colocaram perto de muito dos assassinatos, e as cordas encontradas em sua casa combinavam com um cordão usado para amarrar muitas das mãos das vítimas, entre outras pistas. O fim dos assassinatos chegou quando Luiz foi flagrado tentando estuprar um menino de 12 anos, em abril de 1999. Ele foi preso pelo único crime, e quando foi interrogado, Garavito resolveu confessar que havia matado pelo menos 140 meninos, entre 8 e 16 anos, em um período de 5 anos, que terminou quando ele foi preso, em 22 de abril de 1999, sob acusação de estupro não relacionado de um garoto de 12 anos. Aos policiais, o serial killer entregou um caderno pessoal, onde ele documentava cada uma de suas vítimas. Segundo os investigadores,
o total real de assassinatos pode chegar a 300. Ele alegou que todos os seus crimes foram cometidos quando ele estava bêbado e foi assumido por um ser superior. A polícia e os promotores dizem que Garavito admitiu ter matado crianças em 54 cidades na Colômbia e no Equador. A maior concentração de assassinatos parece ter ocorrido em sua região natal, em Pereira e arredores, uma área de cultivo de café na parte centro-oeste do país. Ele foi considerado culpado em 138 dos 172 casos em que fora acusado. Outros casos ainda continuam em investigação. As sentenças para estes 138 somaram 1.853 anos e 9 dias de prisão. Em virtude das restrições na lei colombiana, entretanto, ele não pôde ser mantido preso por mais de 30 anos. Considerando ainda sua ajuda às autoridades colombianas, sua pena fixou-se em 22 anos de prisão. O anúncio da confissão de Garavito gerou repulsa, indignação e medo em toda esta nação sul-americana de 40 milhões de pessoas. A Colômbia não tem pena de morte por assassinato, mas a enormidade dos crimes pelos quais Garavito é acusado levou o general Rosso José Serrano, chefe da Polícia Nacional, e muitos outros a pedir uma exceção. Hoje, Garavito vive na cadeia de Vila Vicencio e cumpre os 22 anos totais de sua sentença, que foi reduzida por colaboração. Na prisão, ele vive isolado dos outros detentos, por medo de maiores consequências, e deve ser libertado em 2021. Autoridades acreditam que ele foi o assassino em série que mais deixou vítimas na história, matando e estuprando centenas de meninos. Mesmo assim, diz que quando sair da prisão, pretende seguir carreira política para ajudar crianças vítimas de abuso sexual. Luiz Garavito, La Bestia, foi o caso de hoje. Agradeço por ter assistido e nos veremos no próximo caso, aqui no Panic TV. Obrigado.